Reaberta a sessão. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro pertence ao PSC. Na sequência, o PSD. Deputado Jean Kuma fará uso da palavra por até 13 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, quero aqui rapidamente ocupar esta tribuna por uma situação que me preocupa muito, e não só a mim, mas também a várias pessoas, várias famílias, principalmente famílias que dependem da questão da maricultura em Santa Catarina e na região do litoral, porque, senhores parlamentares, fazem 6 dias exatamente que os maricultores catarinenses estão impedidos de comercializar ostras, vieiras e mexilhões com os demais estados brasileiros. Tudo isso surgiu porque a SIDASC parou de fazer um exame que tem que ser feito, uma análise da qualidade da água para permitir a comercialização, simplesmente porque o laboratório que fazia esta análise queria passar de R$ 30 para R$ 120 a cobrança do valor da análise. E aí acabou não fazendo, a SIDASC teve que romper o contrato com esta empresa e fazer uma nova licitação. E aí vem a burocracia brasileira, deputado Silvio, presidente. Ora, romperam a questão do contrato porque a empresa não queria fazer mais de 30 e queria cobrar R$ 120. Aí disseram, vamos fazer uma nova licitação. Chegou a nova licitação, quem ganha a licitação? A mesma empresa cobrando R$ 120. Deputado Milton, essa é a burocracia do Brasil. A SIDASC, a Secretaria de Agricultura, os responsáveis pelo processo, deixaram a questão vencer, deixaram as famílias serem prejudicadas, milhares e milhares de famílias que estão tendo um prejuízo de aproximadamente R$ 3.000 semanais, vão ter um problema durante 15 a 30 dias por causa desta burocracia. E é por isso que eu venho aqui à tribuna hoje, para justamente pedir à Secretaria da Agricultura, pedir aos responsáveis que olhem isso com mais atenção, que não deixem um caso desse voltar a acontecer por pura burocracia ou por causa de uma empresa que quer aumentar o valor da análise que tem que ser feita, porque, na verdade, quem sofre na ponta não é a agricultura, a Secretaria de Agricultura. Não somos nós que estamos aqui, quem sofre na ponta é aquela família de agricultores, a agricultura familiar, que depende do mexilhão, que depende do marisco, que depende da ostra para comercializar para outros estados e que está perdendo, por causa disso, cerca de R$ 3.000 por semana. É uma vergonha, é um absurdo o país desse jeito. Eu queria justamente fazer esta colocação na tribuna, porque eu quero pedir que a Secretaria de Agricultura tome mais atenção. Não dá para deixar as coisas estourarem desse jeito, para daí tomar uma providência. Agora vai levar mais 10, 15, 20 dias até o problema estar resolvido. E enquanto isso, quem paga o pato não é a Secretaria de Agricultura, não é esta casa, não é o governador. São as famílias que dependem disso para sobreviver. Ou seja, de novo, quem paga o pato é o pequeno por causa da burocracia e da incompetência do governo do Estado. Na sequência, o bloco parlamentar progressista, PL, PSB, Podemos, não Podemos, MDB, por até 15 minutos, MDB, próximo, PSDB, não há tucanos, Partido dos Trabalhadores, deputada, ou melhor, deputado Neudi Sareta. Deputado Milton Obos, Vossa Excelência puder chegar até a mesa, agradecemos a sua presença. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, quero abordar 2 temas nessa tribuna, nesse curto espaço de tempo. O primeiro deles é sobre as cirurgias eletivas, de forma especial cirurgias de catarata.
São uma cirurgia relativamente simples e até de um custo acessível, que alguns municípios já conseguiram até quase zerar a fila, mas tem muita gente ainda aguardando nessas filas. No ano passado mesmo houve um mutirão de cirurgias do Estado, foram realizadas cerca de 8.500 cirurgias pelo SUS, mas mesmo com esse número, muitos pacientes ainda aguardam esse procedimento. Tem casos de paciente aguardando 2 anos, 3 anos, para uma cirurgia de catarata, que é uma cirurgia relativamente barata e também de um custo, relativamente simples e também relativamente barata, e, portanto, não justifica de deixar as filas tão grandes quanto em alguns locais tem. Há, inclusive, uma preocupação da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense também, de forma muito especial, nos encaminharam um documento também solicitando para que esses mutirões sejam realizados novamente pelo Estado. Então, nós estamos apelando ao governo do Estado para que possa, de fato, fazer essas filas andar e fazer esses mutirões, fazer, no caso específico da catarata, com esforço que o governo possa fazer. Nós temos condições, deputada Ada, de zerar essa fila. Haja vista aí que no ano passado foram 8.500 cirurgias, se fizer mais esforço nesse sentido, é possível resolver. A catarata é a mais comum em idosos, e a gente sabe que, se não for tratada com celeridade, isso pode causar, inclusive, a cegueira. Então, nosso apelo para que o governo possa fazer esses mutirões, de forma muito especial, o mutirão das cataratas. Queria também, senhor presidente, falar sobre um projeto que temos tramitando aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de minha autoria, que prevê um programa de apadrinhamento afetivo a pessoas idosas que estejam em casas de amparos e similares. Esse programa, que denominamos Um Lar para os Idosos, tem por finalidade permitir o acolhimento e apadrinhamento sociais nos finais de semana, feriados e datas comemorativas, possibilitando, através de procedimentos simplificados, a inserção e o convívio social dos idosos acolhidos em instituição de amparo, e, com isso, poder dar uma perspectiva desses idosos terem um momento de proximidade com famílias. O ideal sempre é que o idoso possa estar com a sua família, com os seus familiares, possam retornar às suas famílias de origem. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem casos em que existem, inclusive, idosos abandonados, às vezes estão em entidades governamentais e até mesmo em não governamentais, em tempos integrais, estando muitos enfermos e carentes, às vezes, de um afeto e de uma atenção. Então, esse programa ele visa criar essa possibilidade de pessoas interessadas em apadrinhar esses idosos, que procurem os órgãos competentes e, com isso, possa assegurar esse convívio familiar. O padrinho poderá, então, permitir retirar o apadrinhado dessas unidades de amparo e, especialmente em feriados, finais de semana, proporcionar essa convivência fora da instituição. Então, é um projeto que está tramitando aqui, em benefício também dos idosos, de forma muito especial. Nós sabemos que o Brasil tem aumentado a sua média de vida das pessoas, e cada vez mais programas voltados também para os idosos deverão ter atenção da legislação, dos governos, e nós queremos chamar a atenção para esse programa e esse problema dos idosos, especialmente, como eu disse, aqueles que às vezes estão até abandonados ou semi-abandonados pela família, acabam ficando em instituições, e, se tiver um programa dessa natureza, poderão, através de pessoas que queiram apadrinhá-los, retornar, pelo menos, ainda que parcialmente, ao convívio social, ao convívio de um lar, e isso, com certeza, fará bem para a pessoa que está lá e também para quem fizer esse benefício. Então,
queria destacar esse projeto que está tramitando nessa casa e pedir também aos nossos pares que, na medida do possível, possamos aprovar, trazê-lo ao plenário para que se torne lei e que se crie mais uma expectativa e uma perspectiva para os idosos catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Fim do horário destinado aos partidos políticos, não final, mas não havendo mais interesse. Deputada Ada. Então, o PMDB, 15 minutos. Deputada Ada de Luca. Senhor presidente, caros colegas, deputadas, uma boa tarde a todos, imprensa escrita, TVAL. Hoje eu acho um dia muito importante. Venho à tribuna para falar de uma classe invisível à sociedade. Classe essa de tamanha importância em seu trabalho, que sem ela nós viveríamos em condições insalubres. Falo sobre a eficiente profissão do gari, que são os responsáveis por manter nossas ruas, praças, praias, cidades, bairros limpos, retirando o lixo gerado por nós mesmos, retirando o lixo que é gerado pela humanidade. Hoje, dia 16 de maio, é a data que se comemora nacionalmente o Dia do Gari. E eles merecem nosso respeito, merecem sim, pois seu trabalho, na maioria das vezes, só é reconhecido, só é visto, só é sentido quando os mesmos fazem greve e deixam de recolher o lixo. Aí a sociedade se rebela, grita, xinga contra o próprio gari, pelo mau cheiro que toma conta de ruas e cidades. Estamos em 2018 e o preconceito permanece. Pessoas fazem piadas, fingem que esses trabalhadores não existem. É muito triste. Você estar trabalhando, as pessoas passarem, jogarem lixo no chão na sua frente, como se não houvessem lixeiras, ou pior, como se você não estivesse ali vendo a falta de educação do cidadão. A ignorância é tanta que muitas vezes se escuta: se não fosse eu jogar o lixo, o gari não teria emprego. Olha a que ponto chega a ignorância. Aí eles estão aí ainda ouvindo um ignorante abrir a boca para dizer esta palavra, de frente àquele que faz um trabalho que todos nós sabemos que é árduo. Tanto é que nos países mais desenvolvidos, uma das classes mais bem pagas são os garis. Não, não é assim. O ser humano tem que aprender a ser mais respeitoso com a profissão, seja ela qual for, com as escolhas do próximo ou com a oportunidade que lhe restou ao próximo. Porque ser gari representa inferioridade? Não. É um trabalho tão nobre como qualquer uma outra profissão. Só que tem que ter respeito e respeito. Em 2008, um psicólogo chamado Fernando Braga da Costa, fez um estudo intitulado Invisibilidade Pública. Trabalhou como gari por 8 meses, limpando as ruas da Universidade de São Paulo. Segundo Fernando, as pessoas só enxergam função social. Quem não está bem posicionado vira sombra social. Não possui nome, não possui identidade, não possui nada. É isolado, é distanciado da população. O estudo mostra
que a percepção humana está totalmente prejudicada na sua condição de igualdade, na sua condição de cidadania. E prejudicada, condicionada à divisão do trabalho. Hoje, enxerga-se, está cada vez pior, não a função que nós queremos que enxergue, nós queremos que enxergue a pessoa, e hoje é o contrário, é enxergada, antes de qualquer coisa, a função que a pessoa ocupa e exerce, para depois enxergar a pessoa, o ser humano. Ainda segundo o relato do psicólogo, a experiência mostrou que esses profissionais são tratados literalmente como objetos. Os dias para eles eram de sensação bem extremas, desde tristezas, arrepios, repugnâncias e principalmente o espanto como o modo que esses trabalhadores são tratados pela própria sociedade, que sabe o quanto eles fazem falta. Mas isso pode mudar, senhores deputados e senhoras deputadas. Nós podemos fazer mais um pelo outro, nós podemos ter mais respeito pelo outro, mas isso nós mesmos é que temos que pregar em nossas andanças. Não é necessário esperar uma greve para que venhamos a reconhecer o bom trabalho desses profissionais. Então, hoje, vim aqui à tribuna para realmente destacar o trabalho deles, desses profissionais com tanta dignidade, para lembrarmos que são seres humanos que fazem essa limpeza e que eles têm nome, família, CPF, identidade, título de eleitor, carteira de saúde, cartão do SUS, tem toda a documentação que qualquer um de nós tem e precisam ser reconhecidos pelo trabalho que fazem. Então, para vocês, garis, que cuidam das nossas cidades, para que fiquem limpas, bonitas e, por que não, até perfumadas, vocês merecem nossa homenagem e nosso respeito. Feliz Dia do Gari. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais interessados no horário destinado aos partidos políticos, está suspensa a sessão até às 16 horas, quando se dará início à ordem do dia, e mais uma vez fazemos um apelo a todos os senhores e as senhoras parlamentares, que nós temos medida provisória para deliberar no dia de hoje, e é o último dia, o prazo está vencido, está suspensa a sessão.